Olá, amados de Deus. Como sempre dizemos que é uma alegria estar em contato cada vez com vocês através desse nosso programa Café e Fé. Tomar um cafezinho aqui é muito bom. O nosso objetivo também é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se encarna, do Deus que se importa, do Deus que habita, que habitou conosco, Emmanuel, e que por sua graça Ele vem viver em nós, habitar em nós, onde nos tornamos tabernáculos de Deus. Os links estão aí na sua tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você na verdade, pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa ele se mantenha diante dos custos que temos, que Deus levante pessoas para isto. Nós contamos com as suas orações, nós precisamos desse suporte espiritual para continuarmos nessa tarefa e divulgue para que o maior número de pessoas possa conhecer a graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós queríamos tratar da atitude de fé em relação à vida cristã. A fé não somente busca e recebe, mas também pede e reivindica. O crente, aquele que crê, deve procurar saber quais são os benefícios da morte de Cristo, da sua morte e ressurreição. Ele deve indagar se já recebeu todos estes benefícios, todos os que são entendidos como passíveis de serem recebidos no tempo presente. Nós precisamos entender quais são esses benefícios ou essas bênçãos da vida espiritual em Cristo. A redenção do domínio do pecado está entre esses benefícios e podemos reivindicá-lo como um direito em Cristo Jesus, incluindo no pacto da graça. Como membro de Cristo, não existe uma bênção que Cristo tenha comprado pela sua preciosa morte, que não pertença ao crente, que não pertença ao que crê. Ele glorifica muito mais a Deus quando solicita todas essas bênçãos do que quando, por falsa humildade, toma para si apenas algumas. Nós precisamos reivindicar as bênçãos espirituais que nos foram dadas todas em Cristo Jesus. Toda graça é uma aquisição dos sofrimentos de Cristo.
perdão, justificação, paz, alegria, comunhão, santidade, e por aí vai. São muitas essas graças divinas para com os seus filhos, para com o seu povo. Todas foram compradas com o preço do sangue de Jesus Cristo. Elas se tornam nossas, todas ao mesmo tempo, através do Espírito Santo e pela fé. Nós as recebemos, não trabalhando, não lutando ou por qualquer esforço, mas pela fé. Todas são nossas. Todas as bênçãos espirituais. A incredulidade rouba muitos dos nossos legítimos privilégios. O maligno vai nos assediar com o objetivo de nos manter escravizados, ignorantes daquilo que Deus nos tem dado. Mas a fé, ela toma a palavra de Deus e pleiteia tudo que Cristo comprou para a nossa bem-aventurança e benefício nesta vida. Se eu não tenho paz, alguma coisa está errada, porque a paz, ela vem pela justificação que temos em Cristo Jesus. E essa bênção já nos foi dada e eu preciso apropriar-me dela. Uma coisa é buscar bênção porque percebemos as nossas necessidades. Outra coisa é recebê-la e gozá-la. Ou recebê-las e gozá-las. Se nossa necessidade corresponde à promessa de Deus, o que então está nos impedindo de receber essas bênçãos que Deus tem para nós em Cristo Jesus? Por isso, Jesus diz aqui em Marcos 11, 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Não é pedirdes e crede que receberão, mas crede que recebestes, está no passado. E será assim convosco. Nada é mais essencial para a nossa santificação do que a atitude receptiva da alma em gozar das bênçãos que nos foram dadas em Cristo Jesus. Muitos aos quais foram concedidas as dádivas do perdão e da justificação estão buscando aquelas outras bênçãos de sua graça que são essenciais para a sua eterna comunhão e plenitude de alegria e elas já foram dadas. É uma questão de fé. De fé. Conhecemos muitas almas ansiosas que por meses e anos têm buscado perdão. Mas o perdão já nos foi dado em Cristo Jesus. Ali na cruz, a primeira palavra de Jesus, das 7 palavras da cruz, a primeira palavra dele foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão, e ele já operou este perdão ali na cruz, de tal modo que nós podemos viver uma vida de completa consciência de que o perdão nos foi dado em Cristo Jesus. O feliz momento chegou quando, em vez de buscar, eles apenas recebem o que Deus em todo o tempo estava oferecendo a eles, as pessoas que estão buscando. Pode chegar e tomar posse da bênção do perdão, da paz, da justificação, do contentamento. Pode chegar e se apropriar dessas bênçãos, porque elas nos foram dadas em Cristo Jesus. Que o Senhor permita que você e eu exerçamos a fé na palavra dele, que já nos deu essas realidades espirituais. Deus já nos deu toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu tenho encontrado muitas pessoas que, depois que se trata desse assunto, eles ficam maravilhados ao perceberem o quanto estavam cegos e por isso não acolheram essas bênçãos antes. Estavam tentando fazer alguma coisa para recebê-las. Para aqueles que estão aspirando por uma completa vitória sobre o pecado e uma vida de permanente paz e descanso, eu diria o seguinte: tente lembrar como tudo era quando, primeiramente, você foi ao Senhor em busca de perdão. Tente lembrar isto. Pode ser que tenha lançado mão de uma das promessas do Salvador. Talvez tenha sido aquele precioso convite, promessa, aquele precioso convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este convite, promessa que Jesus deu aos cansados, aos sobrepesados, de ter um alívio. Quando você pleiteou esta promessa, você creu que ele lhe daria descanso, que você teria descanso na sua alma. Você experimentou aquilo de uma maneira natural, assim, de uma maneira sem peso. Entretanto, para você era algo para o futuro e por isso não ficou em paz e não teve descanso. Parece que ainda está esperando, ainda está querendo que a coisa venha acontecer. Mas Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No momento em que eu vou, eu posso experimentar pela fé esse descanso. Você estava pedindo ao Senhor que fosse misericordioso, em vez de crer que Ele é misericordioso. Ó Senhor, exerça a tua misericórdia, seja misericordioso com... Não, Ele é misericordioso. O problema agora é apropriar-se da sua misericórdia, do caráter misericordioso dele. Quando você passa das promessas do Senhor como algo para o futuro, assumindo todas elas como
uma realidade presente, a busca da fé torna-se o descanso da fé. Isso é muito importante entender isto. Porque muitas vezes nós estamos empurrando a coisa lá para frente. Eu vou ser lá na frente. Mas ele promete agora, agora, agora. A esperança de ser perdoado dá lugar à gratidão e ao louvor pelo perdão que ele já havia concedido. Olha que coisa mais maravilhosa. Quando nós nos apropriamos da bênção do Senhor, as bênçãos que já nos foram dadas, não como algo a ser alcançados, mas como algo que já nos foi dado, a esperança, a perspectiva de ser perdoado, dá lugar à gratidão, dá lugar ao louvor, pelo perdão que ele já havia concedido e que nós podemos gozar. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi, diz o Senhor em Isaías 44, 22. Ele não diz, desfarei as tuas transgressões, desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi, não eu te remirei. Em João 6,37, é uma outra passagem que diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Se eu vou ao Pai, se eu vou a Cristo, é porque o Pai me levou a Cristo. E eu tenho certeza de que eu não serei descartado. Jamais eu serei abandonado. Existem muitos que temerosamente não conseguem ir além da simples esperança, a esperança de que não serão lançados fora. Talvez eu não seja lançado fora. Eu sei que eu não vou ser lançado fora. Porque ele diz que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Isto é a fé tomando posse. E agora a gratidão diante disso. Não ousamos dizer que a fé dessas pessoas não é genuína, mas é uma fé que não me parece honrar a Deus. Não honra a Deus. Será? Quando você empurra a coisa e não se apossa daquilo que ele deu? É uma fé que os capacita para cantar uma canção de louvor ao seu Deus de verdade? Não me parece. Podem eles agradecê-lo por sua completa salvação? Senhor, eu te dou graças porque o Senhor me aceitou em Cristo Jesus. Porque a obra dele foi plena, foi total. Quão pouco, comparativamente, eles podem fazer na caminhada do servir em razão de sua fé tão débil, tão frágil, tão sem expressão, porque não se apropria daquilo que foi dado. Mas quando a alma passa do eu terei para o eu tenho, da aceitação daquilo que já nos foi dado, a fé que antes era somente uma busca, ela torna-se agora o descanso da fé.
Eu tenho. Não é eu terei, eu tenho. Ele nos fez aceitáveis a Ele mesmo no amado, nos diz Efésios 1:6. O Senhor nos fez aceitáveis a Ele mesmo, Ele nos fez aceitáveis a Ele. Vemos isso claramente, tal como o perdão e a justificação que nos foram dados. Vemos isso também para as outras necessidades da nossa alma, outras realidades, paz, alegria, bênçãos que Ele nos ofereceu. A linguagem da alma evidencia como ela apega-se às promessas. Alguns exclamam: ó Senhor, eu espero, e confiadamente aguardam alcançar pelas bênçãos que buscam no futuro. Ó Senhor, que o Senhor me dê, que o Senhor opere isto em mim, sempre colocando para o futuro. Mas outros falam no tempo presente. As tuas promessas são minhas, e as necessidades da alma são satisfeitas imediatamente. Eu sou um filho de Deus, não porque vão acontecer coisas, mas porque Deus mostra claramente que Jesus veio para o que era seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu creio. E este crer já foi uma obra do Espírito Santo. Uma ilustração disso é o Salmo 23. O Salmo 23 é muito interessante. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Não tem nada para o futuro, é tudo agora, já estou experimentando. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Tu estás comigo, teu bordão, teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui não vemos apenas a fé que busca, mas o descanso na fé. A alma agora está recebendo, ela está vivendo no poder total da provisão divina. O Senhor é uma realidade muito presente na minha vida. Eu gostaria que Ele fosse na sua vida. Eu sou um pecador alcançado pela graça e hoje vivo na dependência do Senhor. Que o Senhor faça isso na sua vida. Aqui está o segredo do poder ser um cristão no tempo presente. Apropriar-se pela fé de tudo que Deus tem para nós. Um grande abraço, de coração para coração. Até o nosso próximo programa.